horóscopo ali, eu pegava aquela previsão e falava no meu programa. E fiz isso durante algum tempo, até que chegou uma hora que eu, por exemplo, chegava no meu signo, Gêmeos. Aí eu lia lá, hoje você vai arranjar uma namorada. Aí passava o dia todo, eu não arranjava namorada. Eu comecei a desconfiar do horóscopo. E aí eu comecei a pensar, cara, se não está dando certo para mim, provavelmente não esteja dando certo para os outros também. Aí eu pensei em fazer alguma coisa diferente, porque senão eu iria perder a minha credibilidade. Embora a Zóia Horário, que fizesse essas previsões, continuasse fazendo sucesso há muito tempo, mesmo dizendo coisas que no fim não aconteceram. Mas aí eu comecei a pensar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar astrologia. E vou fazer as minhas previsões. Aí eu comecei naquele tempo, não havia internet, hoje é super fácil. Não havia internet, então eu comecei a visitar a Biblioteca Pública de Porto Alegre. E comecei a pegar compêndios sobre astrologia, mas era tudo muito complicado, não é esse tipo de astrologia que as pessoas querem saber, sabe? Era muito confuso, muito complexo. Eu até achar as obras que serviriam para atender o meu fim, eu busquei bastante. Até que comecei a encontrar coisas e comecei a estudar principalmente as características do signo. E aí, quando eu comecei a estudar e aprender sobre as características do signo, eu comecei a examinar, aquilo que era uma febre, eu comecei a examinar as pessoas. Eu chegava e disse, que signo você é? Eu sou de Sagitário. E ficava olhando, cara. Tá? Ficava olhando para ver se ele agia de acordo com aquilo que dizia lá do signo do Sagitário. Eu me lembro que a minha mãe era de Escorpião, e para mim foi, entendeu? Foi uma aula em casa, assim, né? Era de Escorpião, e aí eu já não precisava nem prestar atenção na minha mãe, porque eu já conhecia de longa data. E no caso da minha mãe, eu acho que foi isso que me influenciou mais. Começou a dar muito certo, porque 90% daquilo que falava do Escorpião diz que é um signo muito forte, e realmente é, para o bem e para o mal. A pessoa, quando é de Escorpião, ela... Tem alguém de Escorpião aqui? Então, Escorpião, por exemplo, tem gente que fala muito mal do Escorpião, mas não existe pessoa mais amiga do que Escorpião quando dá para ser amigo de alguém. Tá? Escorpião, quando é amigo, ele vê o companheiro dele, companheiro de 8, assim, ele chega dando voador, entendeu? Não é esse papo de não, eu não vou entrar, não. Ele realmente entra quando gosta da pessoa, quando é amigo. Mas tem um lado porque Escorpião é um signo muito intenso, né? Sobretudo em relação às emoções, ele é muito intenso. Tanto é que diz que não existe amante melhor do que Escorpião. Ele gosta da pessoa, se apaixona pela pessoa. Aquela paixão assim de novela, de filme. E a minha mãe era o tipo de pessoa que, quando chegava uma vizinha nova, por exemplo, onde a gente morava, eu só olhava para a cara da minha mãe para saber se ela tinha gostado ou não, cara, da visita. Porque ela tinha um modo de olhar que ela olhava assim, sim, ferrou. É um signo muito forte, muito... E de posições assim, muito firmes, né? Não tem muito mais ou menos no Escorpião. E assim como eu fiz com a minha mãe, eu comecei a analisar as outras pessoas. E comecei a aprender muita coisa e a perceber que tinha muito a ver com aquilo que eu estava aprendendo. As características. E foi então que eu comecei a produzir o meu horóscopo, mas não me baseando em adivinhações. Porque isso, eu estava careca de saber, não funcionava. A pessoa dizia, olha, hoje vai acontecer tal coisa, não acontecia. Eu ouvia aquilo e perdia. A pessoa perdia a credibilidade comigo. E eu comecei a basear as previsões, entre aspas, nas características do signo.
que aí era bem mais difícil eu errar. Porque há pessoas que, se você disser você de qual signo, de aquário, olha, agora é assim, assim, assado. Você, não, essa característica aqui não bate. Mas dificilmente não bate 80%. Então é bem mais difícil você errar. E mesmo quando erra, é um erro pequeno. De maneira que eu tenho escutado durante todos esses anos, olha, não estaria exagerando se dissesse milhares de pessoas que já me disseram, cara, como é que você acerta sempre? Você fala tudo, mas parece que está falando para mim. Por quê? Porque eu falo sobre as características que são bem mais confiáveis do que a mera adivinhação. Então, essa foi uma parte importante para o sucesso do programa que eu comecei a apresentar. E a outra parte, que é a que realmente alavancou o programa, foi as histórias que eu comecei a contar. Eu sempre tive vontade de contar histórias, porque eu sempre gostei de ouvir histórias, né? Quem é que não gosta de ouvir histórias? Todos nós gostamos de ouvir. E então, eu imaginei, comecei uma história, mas no comecinho eram histórias pequenas, de 3, 4 minutos, né? E a gente rodava uma música para completar a narrativa e ficava por isso mesmo. Tanto que o nome do quadro escolhido foi A Música da Minha Vida, ou seja, a estrela do quadro era a música, não era a história. A história servia para ilustrar a música. Na realidade, a ideia central era assim. Naquele tempo, ouvintes participavam por carta. Hoje nem existe mais carta. Hoje é e-mail. Mas naquele tempo havia muito saber de carta mesmo, de envelope, de papel. E aí o gancho era esse. O ouvinte escrevia e dizia, olha, eu gostaria muito de ouvir a música, sei lá, Love Hurts, do Nazaré, porque essa música marcou muito a minha vida. Foi quando eu conheci minha namorada, em Guarapuava, estava acontecendo uma festa. Ou seja, era uma maneira de ilustrar o pedido musical. Aí contava aquela breve historinha e tocava a música, que era, repito, a estrela do quadro. Tanto que o nome do quadro era A Música da Minha Vida. Mas aí, com o tempo, as cartas foram chegando, muitas. Eu me lembro que, nossa, o que eu joguei fora de caixa de papelão, assim, cheio de cartas, foi uma grandeza. Começaram a chegar e eu percebi que de 10 cartas, 9 nem pediam uma música, só queriam contar a história. E aí que eu comecei a perceber que as pessoas tinham necessidade de contar, desabafar, simplesmente fazer narrativa de um namoro, de um casamento. E quem ouvia também gostava muito de escutar as narrativas. E aí a duração do programa foi aumentando, desse quadro, até que chegou a 20, 25 minutos, meia hora. E algumas vezes, inclusive, eu conto em capítulos, quando há um gancho muito forte no meio das histórias, eu consigo manter o interesse para o dia seguinte. De maneira que, se eu pudesse resumir a espinha dorsal do meu programa, há muitas outras coisas. A gente fala de notícia. Na outra emissora eu tinha mais espaço entre 7 e 8 horas, agora estou começando às 8, falava muita notícia naquele espaço entre 7 e 8 horas. Brincadeiras também, mas basicamente essas duas coisas foram e continuam sendo a espinha dorsal do meu programa, que se baseia, repito, em entretenimento. Basicamente é isso, esse é um resumo. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer alguma dúvida? Não se acanhe. Meu Deus, que povo tímido. Como que foi no começo, quando você... boa noite, meu nome é Matheus. Carinha, eu vou ir para o senhor, porque eu sou surdo. Não, pior que eu sou mesmo. Diga. Segura aqui que eu vou chegar perto. Diga. Então, boa noite, meu nome é Matheus. Isso. Boa noite, meu nome é Matheus. Então, a minha pergunta é como que foi no começo para você, na hora de trabalhar com rádio? Tinha uma certa... No começo mesmo? Isso.
Ou você já teve uma desenvoltura para poder falar com o público? Como que foi no começo, quando você começou a trabalhar com o rádio? Olha, eu já cheguei arrasando, cara. Cheguei, mentira. Eu comecei, olha, eu para entrar em rádio foi muito difícil. Foi, aliás, é difícil para a maioria das pessoas, não sei hoje, mas naquele tempo era muito difícil. Por quê? Porque você chegava, era piá, desde que eu tinha 11, 12 anos, eu gostava de ouvir os programas, e aí pegava uma latinha, fingia que estava transmitindo um jogo de futebol, gostava muito de narração de futebol, aí fingia que estava atendendo o ouvinte no ar, qual é a música que você quer, entendeu? Com a maior desenvoltura, quando não tinha ninguém vendo, né? E aí eu comecei a procurar uma rádio, mas sempre que chegava na rádio, eu devia ter uns 17 anos, era piada. Aí a primeira coisa que perguntavam, quando eu conseguia falar com o responsável, era qual era a minha experiência, em que rádio que eu tinha trabalhado. Eu disse, olha, eu não trabalhei em rádio nenhuma, eu estou querendo começar. Infelizmente, aqui a gente... Então, é bem difícil. E, por exemplo, o rádio, não tem faculdade de rádio. Não tem curso oficial de rádio. Você aprende no ar, você aprende ouvindo. Então, era, pelo menos era, naquele tempo, não sei como é agora, mas era muito difícil você entrar, né? Desde que você conseguiu. Então, eu passei muito tempo assim, tentando, eu de rádio em rádio, às vezes desanimava, parava um pouco, parava 2 meses, aí voltava a carga e ia visitar. E era difícil conversar com alguém. E até que um dia eu consegui conversar com um cara, que foi o primeiro cara que me deu uma certa atenção. Assim, chamava Pedro Borba, era gordinho, assim. E eu cheguei lá e consegui falar com ele. Ele era diretor da Rádio Princesa. Chamava Princesa Rádio, nem existe mais agora. E aí conversei com ele, falei da minha... Eu acho que até ele meio que se inspirou em mim, deve ter se lembrado do tempo que ele queria ser locutor de rádio e não conseguia. Ele ficou meio simpático a minha situação, e não que ele tenha me dado a oportunidade. Ele sempre dizia, olha, hoje está meio corrido aqui, volta semana que vem. E o pior para ele, que semana que vem eu estava lá, mas ele vivia dando desculpa, entendeu? Ele era até simpático, mas nunca dava, sabe? Eu fui 10, 15 vezes para ele. Até que chegou um dia que eu acho que ele estava meio nervoso com alguma coisa, eu vi que ele estava meio tenso. Aí ele pediu que eu entrasse lá no escritório dele, entrei. Aí ele olhou para mim assim, você de novo? Eu disse, você pediu, você falou que era para voltar aqui. Aí ele pegou um pedaço de jornal que tinha assim, lê isso aí. Aí eu peguei o jornal e li, assim, uma boa parte, e não tropecei nenhuma vez. Não falei tudo certinho, mas com o coração assim aos pulos. Até porque eu estava tão treinado naquilo que eu me lembro que meu pai chegava em casa e me pegava lendo o jornal, ele brincava comigo, ele chegava e eu disse, eu pensei que o rádio tivesse ligado. Eu disse, não, pai, sou eu. Ele disse, é mesmo? E aí eu estava treinado, de tanto que eu lia o jornal de cabo a rabo, assim, nota de falecimento, esporte, política, economia, tudo. Lia e voltava, lia. Então eu estava bem treinado naquilo, né? E aí eu li legal e eu notei que ele gostou, que ele chegou, olhou para mim, estou levando fé em você, cara, falou para mim. E eu pensei, não disse, mas pensei, puta, já era sem tempo, cara, porque faz tempão que eu estou aqui. Mas mesmo assim não rolou ainda uma oportunidade, que ele me permitiu, foi porque ele viu algum potencial em mim, e toda a minha vontade, e ele me permitiu que eu fosse 2 vezes por semana gravar no estúdio da rádio lá. Durante uma meia hora, você vai aí, grava, treina aí, e aí a gente vai vendo. De repente apareceu uma oportunidade, eu fui. Eu continuei indo e treinando, né? Mas custou meses aí, até que teve uma oportunidade de eu fazer um programinha que tinha 5 minutos
e era gravado. Chamava Agenda Executiva. Era só a programação, só a programação da semana toda, dos cinemas, dos teatros, das casas de espetáculos. Então, você falava, ó, esta segunda-feira, no Teatro Tal, uma peça papapá, com Miguel Falabella e Franco e tal. Papapá. Aí os títulos do cinema. E repetia muito, né? Porque não muda com muita constância. Mas para mim era ótimo, né? E eu comecei a gravar aquilo. E acordar. E na época, coincidência, na época eu fazia comunicação na PUC de UER, e era das 7 às 7h05. E eu, naturalmente, contei para meus colegas todos que estavam fazendo o programa na rádio, de maneira que quando eu chegava lá, todo mundo me cumprimentava. Não sei se eles ouviam mesmo elas tocar, mas todo cara, eu te ouvi hoje, muito legal. E eu também acordava bem cedo para não perder eu mesmo falando na rádio durante 5 minutos. Então, esse foi o comecinho, como eu consegui entrar, mas, olha, foi penoso para entrar. Depois, não durou muito, durou uns 3 meses, eu acho. E aí esse rapaz, o Pedro Borba, saiu e eu perdi aquela boquinha também. E daí em diante eu levei mais de ano para conseguir um outro emprego. E eu encontrei esse emprego em rádio da maneira mais inusitada possível. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém conseguisse emprego em rádio da maneira como eu consegui. Porque nessas alturas eu estava tão desanimado e eu precisava trabalhar, que eu já estava procurando nos classificados qualquer serviço. E um dia, procurando os anúncios ali nessa hora, tinha lá um anúncio. Procura-se rapaz com boa cultura, que tenha intenção de fazer programa de rádio. Eu li aquilo e disse, meu Deus, mas eu nunca vi isso. E atendi ao chamado e fui lá no escritório do cidadão que estava fazendo a seleção. E aí ele deu conta de que era proprietário de uma rádio, eu morava em Porto Alegre, não era rádio em Porto Alegre, era de Canoas, que é uma cidade adjacente, como é Colombo, Pinhais, aqui de Curitiba. E só havia programas gauchescos, de música gaúcha. E os apresentadores, todos eles, eram, como eu vou dizer isso para não ofender a memória dos meus colegas, eles eram de pouca cultura, eram todos, sabe, gente meio... E a ideia desse rapaz que era o proprietário da rádio era colocar pelo menos um programa de manhã que tivesse um pouco mais de gabarito, digamos assim. E aí eu consegui essa oportunidade na Rádio Real de Canoas e comecei a fazer o programa na Rádio Real. Depois, trabalhei em outras emissões de Porto Alegre, Rádio Difusora, Rádio Bandeirantes FM, até a última, que foi a Rádio Liberdade de Viamão, que também é uma cidade, até que vim embora para Curitiba. Isso depois de uns 8 anos, eu acho. Uns 8 anos trabalhei lá e depois vim embora para Curitiba. É isso que eu chamo, foi assim que eu comecei. Gostou da... Vai encarada, né? Agora, gente, vocês que estudam... Como que você faz para se renovar, principalmente? Isso, Boa noite, Fernando. Queria saber como você faz para se renovar depois de tanto tempo, principalmente fazendo a historinha, que acredito que seja o seu carro-chefe hoje. Eu gostaria de saber como você faz para se renovar desde tanto tempo fazendo e manter a audiência sempre escutando, sempre gostando da mesma coisa que você faz. Obrigado. Então, você veja, para colocar esse quadro lá, foi um parto. Eu botei meio na marra, assim, porque eu tinha ideia, propus lá para o cidadão, que era o diretor da rádio, durante muito tempo, e ele sempre falava, não, boa ideia, vamos ver isso aí, vamos ver, e passou um tempão e não vou ver. E depois, o argumento que se usava comigo, e naquele tempo até fazia mais sentido do que hoje, porque naquele tempo as FMs eram uma espécie de novidade ainda, começando. E aí me falavam, cara, isso aí não vai rolar, bicho.
Você vai contar história. O cara escuta 2 minutos, você fala, vou mudar de rádio, quer escutar música. E, então, eu acreditava, né, na ideia, mas enfrentei essa barreira. Até que botei meio na barra lá, sem o cara saber. Aí, quando ele soube, já estava chegando carta. Enfim, foi mais ou menos assim. Mas, algumas vezes, durante esse tempo todo, são 30 anos, houve manifestações de desconfiança em relação a isso que você está falando. Porque quando, porventura, o rádio é um negócio, é diversão para quem não viu, mas é um negócio. Tem que ter audiência para que o departamento comercial possa vender propaganda. Porque ninguém vai anunciar numa rádio que não tem audiência, porque daí não vai ter retorno. Então, é tipo assim, você tem que manter a audiência de uma forma ou de outra. E, eventualmente, diminui um pouco a audiência, isso é normal, é cíclico, né? Diminui um pouco, aí aumenta de novo, aí volta, aí entra outra rádio um pouquinho mais acima e vai. E sempre quando deu um pico pequenininho na audiência na hora dessa carta, houve manifestações assim de desconfiança. Não diretamente a mim, mas o fulano falou, pô, será que essa carta já não está manjada demais? Cara? Pô, de repente, sabe? Porque tudo é resultado. É como um jogo de futebol. O sujeito é um excelente técnico, só que jogou 10 partidas e perdeu 9. Mas o cara não está trabalhando? Tá. Ele não é inteligente? É. Mas por que você vai botar o cara para a rua? O cara não ganha. Entendeu? Então, depende do resultado. Mas isso foi lá no começo, né? Pouco firmou e daí foi embora. Mas, respondendo objetivamente a outra pergunta, na verdade, as histórias que eu conto, olha, se variar de 5 tipos é muito. Tá? Não tem muito o que variar. Cara. Não tem. Entendeu? A carta só é diferente para a pessoa que escreve. Por quê? Porque a carta dela. É a história dela. Mas não tem muito. É ciúme, é traição, disputa pelo coração da donzela, do rapaz, o cara casado. Sabe, você pega 4 ou 5 enredos, digamos assim, e não sai muito daquilo. E não tem como mudar, a não sei que você começa a inventar. De uma maneira que é difícil. Mas aí, e respondendo objetivamente, o que eu faço, que eu sempre fiz, foi tentar dar uma roupagem nova à história, mesmo que ela seja a mesma, ou quase a mesma que eu falei ontem ou semana passada. Isso acontece de que forma? No modo de falar, nas sensações que os personagens eventualmente têm, que podem diferir de uma para outra. Basicamente, floreando, sabe? Disfarçando aquele enredo repetido numa roupagem razoavelmente diferente, para que quem está ouvindo não se dê conta de que aquela história é praticamente a mesma contada nos anos passados. Não é uma coisa fácil, e eu não consigo assim, te explicar em palavras como eu faço isso. É mais uma coisa que você aprende no dia a dia. Você vai... E eu faço muito improviso também. Isso vale muito porque, às vezes, a gente tem um roteiro, escreve a carta no roteiro, os acontecimentos, mas acontece muito de, no meio, eu leio uma frase e eu me lembro aquilo assim, uma frase de uma coisa que um amigo me contou, ou que aconteceu comigo mesmo, ou que uma vizinha, ou que eu vi num filme. E aí eu fico 3 minutos floreando em cima daquilo que não está escrito. Mas é uma coisa que tem a ver com aquela situação e que serve para enriquecer o conteúdo. Tudo bem que muitas vezes eu faço isso e a pessoa que escreveu a carta se pergunta, pô, mas eu senti isso mesmo? Sabe? Uma vez eu me lembro que eu li a carta da menina e ela me ligou emocionada depois, agradecendo, Renato, muito obrigado. Olha, você vê, a minha história ficou tão bonita que nem parecia minha. Por quê? Porque você... E outra coisa também que exige
essa performance, é o fato de que 99% das histórias que a gente recebe, elas não têm muito conteúdo. Elas são, para usar o português bem claro, são fracas. Às vezes você pega ali no meio de uma frase, e aí uma frase forte, ou um sentimento assim, que você sente que tem peso, aí o que você faz? Você pega aquela frase, aquele acontecimento, aquela situação, e floreia ao redor daquilo. Faz aquilo centro e fica, né, fazendo o yin-yin ali. Você pá, não fere a verdade da história, mas você acrescenta, você maquia, né? Que a única... Porque se eu for ler as cartas do jeito que chegam, não tem como. Não tem pessoa... Diga, Janel tem mais uma pergunta. Renato, você fala, tá bom, eu não sou surdo, cara. Você ficou mais de 30 anos na emissora de rádio em Curitiba. Eu queria saber um pouco, você contou a história da tua vida, você falou um pouco da sua história. Eu queria saber para você, tipo, você ficou 30 anos na emissora, foi para outra emissora, que você imaginava que para frente, no futuro do rádio, e também para a sua carreira, você imagina chegar em mais algum lugar, ou outra rádio, ou ficar mesmo no 98? Se eu imagino chegar onde? Em algum outro lugar, se pretende continuar no 98, ou você ficar mais 30 anos no 98? Puxa, não sei se eu entendi. É que assim, você ficou 30 anos na emissora, daí você chegou agora no 98, como foi sair dessa emissora, chegar na outra emissora, e se você pretende chegar em outro lugar? E fazer o quê com a televisão? Chegar em outro lugar? TV, alguma coisa? Não. Acho que não. Na realidade, como é que é o nome? Na realidade, eu fiz várias coisas durante a minha vida. Até em política eu entrei, aí escrevi livros, eu gosto muito de escrever. Fiz outras coisas. Gravo no YouTube, às vezes, fiz uma série de coisas. Mas eu sou basicamente radialista. Sou radialista. Faço uma coisinha aqui, outra ali, que tem a ver ou não tem a ver ali, mas a chave mestra é aquela do rádio, né? E essa coisa de... por exemplo, a minha vida profissional, ela foi bem diferente do que eu imaginei lá no começo, sabe? Você pode chegar em outra rádio, pode chegar em outra cidade. Foi bem diferente, foi tudo assim meio... Não digo que foi por acaso, porque eu não acredito em nada por acaso. Mas foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. A gente tem preocupação, eu me lembro que quando eu queria ser radialista, locutor, eu ficava pensando, cara, porque as pessoas falavam, cara, radialista não ganha nada, bicho. Você vai morrer de fome. E naquele tempo tinha mais esse preconceito ainda, que os radialistas, e um preconceito até justificado, boa parte dos radialistas gostavam de tomar cachaça, eram mulherengos, sabe? Era fogo do radialista. Cachaceiro e mulherengo, entendeu? E aí tinha, sobretudo, aquela coisa do dinheiro também, né? Porque, cara, eu ser radialista, de repente o pessoal tem razão, rapaz. Saláriozinho, bicho. Então, mas eu aprendi com o tempo o seguinte, a não planejar nada. Você tem um sonho na tua cabeça. Tem um sonho na cabeça. Isso eu aprendi não faz muito tempo. Já devia ter aprendido há muito tempo. Você tem um sonho, você tem que botar o sonho e ficar olhando para ele. Mas esse sonho está onde? Está em outra rádio? Está em outra cidade? Não interessa, cara. Você fica olhando para o teu sonho, fica ali alimentando e pensando nele, você se vê lá na frente fazendo aquilo. Tá, mas como é que você vai chegar lá? Não interessa. Vai acontecer. As coisas acontecem, sabe? E eu lá atrás, eu queria já montar a escada. Como é que eu vou chegar aqui? Mano, eu vou ter que chegar aqui, daí eu vou, sabe? E aí, mas se eu quiser ganhar mais dinheiro, como é que eu vou fazer? Isso não existe nem em rádio, nem em lugar nenhum. Por isso que eu não penso em outros lugares, em fazer outras coisas. Eu tenho sonhos assim e me alimento deles. E as coisas vão acontecendo e, graças a Deus, mesmo quando parece que está acontecendo uma coisa ruim, ela se transforma em boa daqui a pouco, né? De maneira que eu acho que o mais importante é confiar, não no acaso, né? Mas confiar nos desígnios
dos céus para que não ia acontecer da maneira que você quer. Temos mais uma pergunta. Boa noite, Renato. Boa Meu nome é noite. Carmen. Tantas histórias que você leu já até hoje, tem alguma que te marcou bastante, você consegue lembrar? Assim? História que marcou? Isso. Olha, tem, Para você, né? Marcou para você. tem várias histórias. Tem tipos de história, como eu falei, tem alguns segmentos de história. Tem algumas que ficam na memória por causa do drama. Tem outras que ficam na memória por causa do inusitado. Me ocorreu agora uma história que essa ficou na minha memória, não porque a história tenha sido muito boa, mas pelo desenrolar. Eu contei uma história uma vez de um cara, não, de uma menina. A menina mandou a história e eu li. E era basicamente uma resumir. Ela era esposa de um militar. E aí, engravidou dele. Estava grávida, com 8 meses já. Só que esse militar, esse policial, tinha uma amante no colégio. Ia encontrar essa amante dele no colégio todas as noites. A menina tinha 15 anos. Então tá. Aí, aconteceu que um dia, ele encontrou essa menina lá com o namoradinho da idade dela e bateu no menino, de ciúme da menina. Bateu e aí a própria corporação o prendeu. Ele foi preso por causa disso. Nesse meio tempo, os 8 meses de gravidez já eram quase 9. E ela foi ao hospital para dar a luz. E lá, ela conheceu um simpático enfermeiro chamado João. Fez amizade com ele, e eu diria até mais do que isso. E acontece que depois de ela voltava periodicamente para, não sei, não entendo muito de gravidez, mas, enfim, para a recuperação da parturiente. E ela voltava para fazer exames, etc. e tal. E sempre que acontecia isso, e ela contou isso assim, mas de maneira clara, o enfermeiro João encontrava um quarto vago. Não sei como existem quartos vagos em hospitais. Diz que está faltando leito, né? Mas o João sempre encontrava. Encontrava, levava sua namorada para o quarto e acontecia horrores. Inclusive, ela chegou a citar que, às vezes, pelo alto-falante, chamavam por ele. Enfermeiro João, comparecia para babá, filhos ali, bem bom. Entendeu? Até isso é verdade. Eu li, até porque, repito, não era uma carta de conteúdo assim, mas era muito engraçado. Eu tinha certeza que se tivesse ouvido, ia rir muito. E eu li. Li e pronto, acabou a história. Eu saí às 10 horas da manhã, aquele tempo era das 6 às 10 do programa, na Rádio Gaiobá. Aí, quando eu ia saindo para a recepção, que era bem pequenininha, tinha 2 soldados sentados no evento e a menina já arregalaram. E esses senhores querem falar com você. E aí os caras se levantaram, 2 metros de altura cada um. E eu olhei para os caras e disse, o que será desses caras que comigo? E aí o senhor, que é o senhor lá da hoje, disse, senhor, nós gostaríamos da carta que o senhor dá hoje. Eu disse, mas sabe o que é? E o pior é que, na verdade, mesmo, eu fazia isso. Eu não levava a carta mandada pelo mês. Eu produzia ela em casa, numa máquina de escrever, e jogava dentro da caixa lá, tipo. Caixa lá, jogava as cartas tudo lá. E aí eu abri a pasta e dei aquela datilografada naquele tempo. E o cara pegou, não, nós queremos a original. Eu disse, mas a original eu não tenho mais, porque eu jogo fora. Eu disse, o senhor tem algum superior aqui? Eu disse, claro. Agradeci imensamente, vou passar a bola para o fã. Já pedi para a menina chamar o comandante, o cara veio, conversou, coisa e tal. Olha, deu um rolo. Pasmem. Eu deixei eles conversando, no outro dia, 10 horas da manhã, os caras namoraram de novo. Queriam, porque queriam a carta.
No dia anterior à tarde, o meu diretor já tinha pedido, cara, você tem essa carta original? Você tem, né? Tem em casa, né? Mas traga aqui que eu vou botar no cofre. E aí levei e botou no cofre. Agora não tem perigo. E no outro dia de novo, eu sei que foi. E aí passou. No dia seguinte, eu começava às 6 horas, quando chegava à rádio, era escuro. Eu via me dirigindo, descia no alto da 15 do ônibus, e ia de a pé até a rádio. Aí, quando eu estou assim, uns 50 metros de distância, eu vi que tinha alguém no portão. E como estava escuro, eu fiquei meio com medo. Ih, rapaz, quem será que está ali? Nunca tinha ninguém naquela hora. Nem o vigia estava ali, nunca, estava sempre dormindo. Né? E aí eu me aproximando devagarinho, e quando cheguei mais perto, eu percebi que era uma mulher pequena. Assim. Aí ela me olhou assim, Renato Gaúcho, por favor, eu preciso que você me devolva a carta. Eu disse, mas que carta? A carta que eu te escrevi, que você leu. Eu disse, mas quem é você? Eu sou a fulana lá, aí se identificou, disse, mas filha, eu não tenho mais a carta. Aliás, eu veio a polícia aqui procurar, eu não tenho mais a carta. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E você tem que encontrar aquela carta. Pessoal, sinceramente, mas se você não queria que lesse a carta, por que você mandou? Aí ela me deu uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Porque ela foi pega de surpresa, né? Com a pergunta. E me respondeu, sabe aquela resposta estapafúrdia? Não, mas eu escrevi, só que eu não ia mandar. Não ia mandar. Mandou, tanto mandou que eu li. Não, mas é que eu botei na bolsa. Aí eu fui assaltada. Quer dizer, então, que o ladrão roubou da bolsa, pegou a carta e disse, não, você bonzinho, eu vou mandar no correio, cara. E aí, alguns dias depois, quando as coisas começaram a encaixar, que eu fui me dar conta de coisas que eu não atirei na hora. É claro que os caras vieram atrás da carta. Porque o cara, o tal do enfermeiro, era militar também. O hospital onde a menina deu a luz era um hospital militar, não era qualquer hospital. Eu pensei, pô, vou dizer João tem 1 milhão de hospital. Eu não me dei conta disso, não atirei. E aí alguém ouviu e contou, cara, tem um enfermeiro lá traçando as mulheres lá do hospital. Aí vieram atrás da carta. Mas a carta não foi devolvida, até porque ele tinha como. Mas eu suponho, até pelo desespero dela, que eles acabaram indo atrás dela, né? Para que ela confirmasse, talvez, a história, que aquilo tinha acontecido mesmo, pelo desespero que ela queria a carta. Assim, mas desesperada. De maneira que essa foi uma história que ficou na memória. Não tanto pelo romantismo, mas pelo inusitado, pelo desdobramento. Né? Eu vi outras cartas, uma vez eu contei uma carta que não era exatamente de amor, né? Mas que era de relacionamento. Vocês são muito jovens, não devem se lembrar. Tem uma menina chamada Marilene Froma. Não sei se alguém já ouviu. Não ouviu. Essa menina, ela tinha 17, 18 anos na época. Ela morava no bairro alto, aí ela começou a namorar um rapaz. Aí ela descobriu que o cara era casado e tinha filho, inclusive. Tinha mentido para ela e largou. Inclusive o pai dela também. Você tem que largar esse menino. Largou. E o cara não se conformou, continuava assediando ela, querendo voltar, reatar o namoro, quer dizer, ela não queria. Até que chegou o mês de dezembro e ela fazia serão aqui numa loja do Cabral, aqui, porque era tempo de comprar presente para Natal. Então, a loja ficava aberta até as 9 horas da noite e ela fazia serão até as 9 da noite. Acredita que o vagabundo esperou ela atrás de uma pilastra e jogou ácido no rosto dela? Jogou ácido, derreteu como uma vela esse rosto dela. Depois ela fez mais de 50 cirurgias plásticas, mas ficou, enfim, deformada até hoje. E esta foi uma carta também que teve muito peso, né? E que marcou também por esse drama. Né? Diga, Domi.
Nós temos mais 2 perguntas, e daí nós vamos começar aqui. Isso, exatamente. Tem do EAD? Então, passe para o EAD, pode ser? Só um minutinho. Temos uma pergunta, no caso de uma aluna do ensino à distância. É a Carla Carolina, do Polo de Vila Prudente, São Paulo. Ainda hoje é bem difícil estagiar em rádios comerciais, principalmente para iniciantes como nós. Qual o preparo que se deve ter para ser um bom locutor? E o que o senhor acha das rádios comunitárias? As rádios? Comunitárias. Olha, as rádios comunitárias é um mercado que não existia, por exemplo, quando eu comecei. É bacana. Por quê? Porque você faz de uma rádio comunitária um laboratório para uma rádio comercial. Né? E o que você precisa para ser locutor? Primeiro, você precisa daquilo que eu falei para vocês, que é muita persistência. Né? Tem que insistir, tem que... enfim. Uma coisa que pode facilitar, às vezes, é quando a pessoa tem muita vontade assim, de ser locutor, apresentador de rádio, é você, na impossibilidade momentânea de não ter um lugar para ser locutor, você conseguir um emprego em qualquer outra coisa na emissora que você quer. Aí você já está ali dentro, aí você faz amizade com todo mundo, chega depois que pega intimidade com o diretor artístico, você chega para eles, cara, eu estou aqui, mas o meu sonho é apresentar um programa, eu quero muito. Aí o cara, naturalmente, se for seu amigo, vai te facilitar, vai deixar você gravar, como aquele rapaz lá me possibilitou, embora não fosse meus amigos, me possibilitou de gravar e de ensaiar. E aí é muito mais fácil de, numa eventualidade de faltar um locutor ou de alguém sair, você ganhar uma oportunidade. Né? Agora, o lance é você estar preparado quando a oportunidade aparecer. Muita gente não dá atenção a isso, né? E fica naquilo que é oportunidade, puxa, não aparece a oportunidade, de repente aparece e a pessoa fracassa, porque ela não está preparada para aproveitar. E o preparo, assim, para você se tornar um cara assim, com potencial de ser locutor, continua sendo o que eu fazia lá atrás, né? Ler em voz alta, se gravar. Eu não tinha um gravadorzinho cassete, assim, que eu gravava e depois escutava. Por quê? Porque você tem o melhor juízo. Primeiro que você grava, e vocês já devem ter essa experiência, quando você grava a tua voz e ouve a fita, é diferente da tua voz. Você ouve assim no dia a dia. Não é a mesma voz. Ou você tem a impressão de que não é mesmo, né? Sei lá, pela posição do ouvido, ela soa diferente daquilo que você imagina. Né? Então é uma maneira de você começar a se acostumar com a tua voz verdadeira. E treinar não tem coisa melhor. Eu, por exemplo, quando contei que aquele rapaz me deu uma folha de jornal e pediu para esse, eu li. Estava com o coração nos pulos, mas li. Por quê? Porque eu já tinha lido 1 milhão de jornais, né? Então eu estava treinado naquilo. Isso é importante. Não tem coisa melhor para ser locutor, apresentador. Hoje em dia tem o celular. Hoje em dia dá para você treinar vídeo. Entendeu? Nossa, não tem coisa melhor. Tem uma maneira de aprender, que é fazendo aquilo que você quer fazer. E depois se examinando e percebendo se está bom do jeito que você quer ou se não está. E aí, localizando o que não está legal e procurando corrigir. E na próxima vez você tenta corrigir. Aos poucos, a gente vai melhorando, né? No começo, a gente melhora muito, em muito pouco tempo. Mas em pouco tempo assim, se você pegar uma gravação que fez lá no comecinho, e dali a 1 mês e meio você gravar, você vai ver que melhorou muito. A partir de uma certa altura, você continua progredindo, mas aí é bem mais devagarinho. Aí é bem devagarinho. Primeiro você está completamente despreparado, então aquela primeira fase é rápida, né? Você consegue progredir assim com muita facilidade. Mas não existe maneira melhor do que fazer aquilo que eu fazia lá 30 anos atrás. Ler jornal,
ler revista, gravar, depois escutar, se está bom isso, puta, não está, cara. Eu estou meio assim. Por exemplo, só vou dar um exemplo bem rapidinho. Essa carta que eu li, nas primeiras cartas que eu li, eu me gravava para depois eu ver. E eu me lembro que nas primeiras vezes que eu gravei, que eu vi, eu achei que estava muito ruim. Muito ruim. Mas não estava só ruim, estava muito ruim. Foi uma decepção quando eu vi, porque não estava do jeito que eu pensava. Estava muito ruim. E eu custei até entender o que estava ruim, porque eu não errava nada. Eu dizia as palavras, pronunciava, mas não estava legal. Aos poucos, sabe, é que eu fui perceber que estava faltando naturalidade. Que eu estava lendo uma história, a história de alguém, como se estivesse lendo um texto comercial, uma notícia. E não é assim, é diferente. A ideia é você ler ou narrar a carta de modo que quem está ouvindo não perceba o que você está lendo. Que ele tenha a ideia de que você está contando como se a história fosse sua. E era isso que estava faltando, essa naturalidade. E dali para diante eu passei a não me preocupar tanto com aquilo que eu me preocupava. Eu tinha muita preocupação em errar, gaguejar. Hoje em dia, não tem carta que eu não gagueje pelo menos 2 vezes, ou troco de palavra. Por quê? Porque no dia a dia, quando você está conversando, você não gagueja. Não começa uma frase e para na metade? Não é essa naturalidade que você quer passar para frente? Então, por que você vai cortar isso que dá naturalidade? Então, comunicação, assim, na minha cabeça é isso. É você se preparar, é você ter conteúdo, é você saber o que está falando, você falar a coisa certa, mas, acima de tudo, transmitir naturalidade para quem está ouvindo, sabe? Para a pessoa olhar para você e não ter impressão de que o cara decorou alguma coisa e está dizendo aquilo que ele não está sentindo. Não. O que você tem que transmitir é que aquela história, ou aquele texto, aquela notícia que você está lendo, não é a história do fulano que te mandou a carta, ou do Beltrano. Não, é tua. Você tem que incorporar aquilo. Você tem que se apossar da história da pessoa. Sabe? Produzir do teu jeito e tal, mas depois não ter aquela ideia, eu vou contar a história. Não, vai contar a tua história. É como um ator. O ator, ele está lá atuando e fazendo o personagem, na cabeça dele, ele é aquele cara. Isso chama fé cênica. Uma vez eu tirei um curso só para dar um exemplo de fé cênica, exagerada, nesse caso, eu tirei um curso de cinema em Porto Alegre com o cineasta José Bugiga Marins, que vocês devem conhecer porque o cognome dele é Zé do Caixão. Já ouviram falar do Zé do Caixão? Zé do Caixão. E ele estava dando um curso de cinema em todas as capitais, e foi dar lá em Porto Alegre, onde eu morava, e eu queria, enfim. E aí, um dos exercícios, eu lembro que tinha um palco, assim, e um dos exercícios era chamar alguém, dos alunos, né, de subir no palco, os outros ficavam como vocês, assim, e aí ele deixava aquela penumbra, e ficava 5 alunos, assim, um do lado do outro, assim, os 5 olhando para frente, naquela penumbra. Aí ele chegava por trás. Vocês sabem como é que é a mão do Zé do Caixão? Ele tem aquelas unhas assim, ele faz a volta aqui, entendeu? Unha desse tamanho assim. E o exercício era esse, ele chegava por trás da pessoa e disse, olha, você está filmando, você está fazendo uma cena. Eu quero que você reaja como você reagiria se isso acontecesse. Aí ele chegava, botava um fundo musical meio fúnebre lá, e ele chegava por trás assim, e apareceu com aquele mãozão, aquelas unhas assim, e aí você tinha que berrar, gritar, etc. E aconteceu com uma menina que ela começou a berrar e não parou mais. Não parou, juro por Deus. Tiveram que chamar uma ambulância agora no hospital. Sério. Ela incorporou aquilo assim de um jeito que, entendeu? Estava acontecendo para ela. Ela foi os pés, claro. Então, isso é que costumo dizer em teatro, cinema, fé cênica. O que é fé cênica? É você não pegar a história de outra pessoa, ou a notícia, ou o texto de outra pessoa, você tomar posse dela, ler o conteúdo, assimilar o conteúdo, e depois você interpretar
como se aquela história, aquele texto, aquela notícia fosse tua. Não é daquele fulano, ela é tua. Você incorporou, ela é tua. Aí você passa